Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula da Escola da Inteligência. Eu sou a professora Dani e estou aqui representando a nossa organização Educacional Cristo, trazendo uma aula super interessante da EI para vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância dos combinados de convivência. E aí, você já teve o seu combinado de convivência esse ano? Ainda não? Pois nós vamos entender o que é isso a partir de agora. Meus amores, no livro de vocês, no seu material didático, você vai ter lá uma dinâmica, né, uma aula 2, trazendo aí um bate-papo que vai trazer e colocar em evidência a questão da ética e a sociedade. E a partir disso, desse pensamento reflexivo, nós vamos, né, colocar em prática alguns combinados de convivência. Então, você já pensou como é importante que tenhamos combinados pautados na ética, na moral, para a nossa convivência na sociedade? Já refletiu sobre isso? Sem estes combinados, dificilmente conseguiríamos aí interagir e nos relacionar de maneira saudável. É através deles que nos relacionamos com as pessoas, com os lugares e com o mundo, sendo, portanto, fundamental também para adotarmos aí nas aulas da Escola da Inteligência esse tipo de conteúdo. Então, vamos pensar mais sobre isso e fazer alguns questionamentos aqui sobre a ética e sobre a moral. Por exemplo, o que é ética, professora? Ética é o conjunto de normas e regras, né, com que cada um regula o próprio comportamento. Então, a minha ética é diferente da sua ética, é como você se coloca diante do mundo. Seu comportamento está muito ligado à questão ética aqui, tá bom? Já a moral é o conjunto de regras, normas e leis que regulam o comportamento do homem em sociedade. Então, ética é algo particular seu. Você se posiciona da maneira que você entende que é mais ético, ok? Agora, a moral já são regras aí, regras universais, né, para todos nós, né, cumprirmos a partir de um regulamento, né? E esse regulamento, ele vai direcionar aí o comportamento do homem na sociedade. Tudo bem? Entendido aí as diferenças do conceito de ética e de moral? Então, será que você faz parte de uma sociedade ética? E aí, diante do que a gente visualiza no mundo, nós fazemos parte de uma sociedade ética? E você é ético com a sua sociedade? Então, esse é o momento para você refletir sobre suas atitudes, seus comportamentos, suas reações diante aí da nossa sociedade de modo geral, tá bom? Vem aqui, então, participar da nossa dinâmica, pensando sobre os combinados de convivência. Professora, mas desde o início da aula que você fala dos combinados de convivência, e essas palavras são diferentes aí, eu nunca tinha ouvido falar delas, não. O que elas significam? Meus amores, a partir de hoje, nós vamos aqui ter algumas regrinhas para serem cumpridas. E aí nós temos que assinar um contrato de combinado de convivência, vamos dizer assim. Então, nós vamos compreender o que são esses combinados a partir de agora, certo? Então, o nosso primeiro combinado aqui da nossa aula é, por exemplo, saber se expressar. Muitas vezes em nossos relacionamentos somos pouco compreendidos, pois apesar de acreditar que estamos sendo claros, devemos ter em mente que o que é óbvio para uma pessoa pode não ser óbvio, por exemplo, para outra. Então, nas aulas em especial, nós precisamos tomar cuidado ao expressarmos nossos sentimentos, opiniões, emoções e pontos de vista, pois a transmissão de nossa mensagem não se dá apenas com palavras, acontece também por meio de gestos corporais, da entonação, do volume da voz e várias outras coisas, tá bom? Para que nossa mensagem seja clara, podemos pensar no seguinte momento da enunciação. O que eu quero dizer está coerente com o que eu de fato estou expressando? Será que eu consigo ser claro a esse ponto? Ser coerente a esse ponto? Eu estou usando aí as palavras e o tom de voz adequado, por exemplo? Será que a professora nesse momento está usando o tom de voz adequado para fazer essa aula? Então, saber se expressar seria aqui o nosso primeiro combinado do dia, né? Seria o nosso primeiro combinado que nós vamos aqui fechar esse contrato ao longo do ano. Vamos pensar mais sobre como nós estamos nos expressando diante da nossa sala de aula, diante das pessoas da nossa família, diante dos nossos amigos, da sociedade de modo geral. Então, de acordo com tudo isso, pessoal, que a gente acabou de falar aqui, de mencionar sobre saber se expressar, eu trouxe aqui algumas frases para que a gente possa refletir sobre elas. Por exemplo, 2 monólogos não fazem um diálogo.
O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Olha só. Quem sabe se conter é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Falar amavelmente não fere a língua. Falar obscuramente, qualquer um sabe, com clareza, raríssimo. Todos nós sofremos, mas o falar nos dá alívio. Todas essas frases de efeito se relacionam com essa questão do saber se expressar. E aí, o material da Escola da Inteligência de vocês traz essas frases para que vocês possam refletir sobre elas, tá bom? Então, nosso combinado de hoje foi saber se expressar. O nosso próximo combinado da aula é saber ouvir, que é tão importante como saber se expressar. Cada um de nós é um ser único e percebe o mundo de maneira única. Surge daí um grande desafio, pois, por mais que tentemos compreender o outro, sempre estaremos desenvolvendo o nosso processo de elaboração a partir das nossas experiências, de nosso próprio ponto de vista, por exemplo. Então, ao ouvir o outro, também estamos ouvindo, elaborando o que nós mesmos pensamos a respeito do que o outro fala. Esse deve ser o grande desafio aqui, ouvir realmente o que o outro deseja dizer. À medida que exercitamos a capacidade de ouvir, também exercitamos a capacidade de nos colocar no lugar do outro, de buscar entender o que o outro pensa e sente. E aí, assim como no nosso primeiro combinado, eu trago para vocês algumas frases para que a gente possa refletir. Vamos lá. Quem não compreende um olhar, tampouco há de compreender uma longa explicação. Verdade ou mentira? Muita verdade nisso. Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas. Olha só o Confúcio aí, querendo confundir a nossa mente, né? Hoje, não se sabe falar porque já não se sabe ouvir. Lógico, né? Muito lógico. A gente acaba, às vezes, desaprendendo a falar porque nós não sabemos ouvir. Já tinha pensado nisso? Falar é uma necessidade. Escutar é uma arte, segundo Goethe. E essa é uma mensagem muito profunda. Guarda para você, pessoal, saber ouvir é quase que responder. Então, saber ouvir é o nosso segundo combinado da nossa aula. E a partir de hoje você vai pensar mais, né, sobre isso e vai deixar de falar tanto, às vezes desnecessário, e começar a ouvir mais. Porque a partir disso você vai conseguir aprender a olhar o mundo de outra maneira, com um olhar mais multifocal, um olhar mais ampliado. Não somente querer falar, mas também querer ouvir o próximo. Temos mais um combinado na nossa aula de hoje. Esse combinado é importantíssimo porque a gente aprende ele desde que vai crescendo. Os primeiros comandos são dos nossos pais, as pessoas ali que estão ao nosso redor, e eles falam o tempo todo para que a gente possa, né, na vida, ter respeito com as outras pessoas e respeito consigo mesmo. Então, nós vivemos imersos aí na diversidade, pois a natureza nos apresenta cada ser vivo ou não vivo como único e ímpar. Nossa sociedade é reflexo disso, meus amores. Nós somos seres únicos, semelhantes, mas com características que nos singularizam. Diante de cada peça que compõe o mundo, como aprendemos a lidar com o diferente? A resposta a esta questão está relacionada à nossa atitude, ação ou omissão de reconhecer, aceitar, apreciar e valorizar as características e os direitos do próximo. Para alcançar o respeito ao próximo, precisamos essencialmente nos fazer estas perguntas. Atente agora para esses questionários. Você se considera, se reconhece, se aceita, se aprecia e valoriza suas características? Você tem consciência dos seus direitos? A maneira como lidamos com o outro é um reflexo de como lidamos conosco. Então, partindo disso, dessas reflexões que o programa da Escola da Inteligência traz para você, a gente começa a visualizar as coisas com um olhar mais ampliado. A gente começa a tratar o próximo com um pouco mais de humanidade, com um pouco mais de respeito. Então, por isso que é importante a gente ter esses momentos de bate-papo, esse momento de autoconhecimento, quando a gente coloca em prática aí, conhece-te a ti mesmo, por exemplo, de Sócrates, tá bom? E esses momentos, eles nos remetem aí a reflexões que, às vezes, por causa do nosso cotidiano, a gente não para refletir sobre. Nosso próximo combinado de hoje é o sigilo.
E esse é importante demais, né? A preservação das informações confidencializadas a certo indivíduo se configura como um sigilo. No entanto, quando percebemos aspectos que são particulares aos outros, o que fazemos aí com essas percepções? Eu me preocupo em preservar a imagem do outro, será? Isso tem tudo a ver, pessoal, com o sigilo, que é o nosso combinado também de hoje. O que você tem feito com as informações confidenciais dos outros que chegam até você? Hein? Então vamos lá aqui para as nossas frases de efeito. O que você faz com um segredo compartilhado por um amigo, por exemplo? Segredo revelado, além de sua ilusória condição de sigilo, ainda é distorcido a cada novo conhecedor deste. Verdade, né? O segredo mais difícil de ser guardado por um homem é a opinião que tem de si mesmo. Para refletir. Segredo é isso que vai rolando de ouvido em ouvido e volta sempre com mais detalhes. Será? O culpado da revelação de um segredo é sempre quem o confiou. E aí, você já tinha pensado por essa ótica? Que às vezes o culpado disso tudo é talvez você que revelou esse segredo e revelou para a pessoa errada, não parou para refletir se realmente deveria ter falado isso para aquela pessoa específica. Então, tudo isso, pessoal, é para que a gente possa aí parar nosso momento, né? E refletir sobre coisas da vida, porque tudo que a gente aprende aqui na Escola da Inteligência não é somente para que a gente possa ser um indivíduo melhor em sala de aula, mas um ser humano melhor na nossa vida, a longo prazo. E para que a gente possa, pessoal, praticar um pouco do que a gente viu aqui na nossa aula da Escola da Inteligência, eu trouxe uma atividade e eu queria aí, a partir, né, desses combinados que eu trouxe para vocês, o sigilo, saber ouvir, respeito, confiança, saber se expressar, que vocês escrevam, né? Escrevam aí para mim sobre cada um deles, qual a importância de cada um deles, se você pratica cada um deles e por que você acha necessário esses combinados de convivência para que a gente possa ter uma sala de aula mais organizada, né, com harmonia, para que você possa vivenciar dentro da sua casa de uma maneira mais organizada também, respeitosa com seus familiares, e como você pode utilizar cada um desses combinados na vida enquanto sociedade, tá bom? Em relação a tudo isso que eu coloquei aqui para vocês como um ponto de interrogação, escrevam aí no caderno e compartilhem comigo o que vocês acharam dessa aula, né? O que vocês entenderam por cada um desses combinados, e vamos, a partir de hoje, assinar esse contrato, né? Assinar esse contrato se comprometendo a utilizar mais esses componentes interessantes que eu trouxe para vocês, como, por exemplo, saber ouvir, confiar nas pessoas e gerar confiança a elas, respeitar, ser respeitado, sigilo, né? Conseguir manter os segredos que as pessoas confiam em você, aprender a saber se expressar, se colocar diante do mundo, tá bom? Temos uma mensagem ali embaixo para finalizar nossa aula que diz o seguinte: ética, ter ou não ter, faz toda a diferença. E os combinados de convivência fazem diferença também na sua vida. Um super beijo, meus amores, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. A gente pode se encontrar por aqui, ó, na nossa telinha, ou então presencialmente. Tchau, tchau.